TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Começa agora ao vivo a transmissão da primeira parte da reunião ordinária de hoje, que vai discutir o direito à moradia e à ocupação Nelson Mandela, que fica no Jardim Capivari, aqui em Campinas. Quem faz a abertura oficial dessa primeira parte é a vereadora Mariana Conte. Vamos acompanhar. Fazer aqui uma saudação especial aos moradores da ocupação Nelson Mandela, que hoje estão aqui presentes no plenário da Câmara. Boa noite para vocês. É uma felicidade que vocês estejam hoje aqui com a gente nessa primeira parte da sessão. Essa primeira parte da sessão foi convocada pelo nosso mandato, em conjunto com o vereador Gustavo Peta. O Gustavo ele teve que se atrasar um pouquinho, então ele vai chegar um pouquinho atrasado, porque ele teve um compromisso familiar, mas ele também vai participar aqui do evento. E eu acho que é de fundamental importância que a gente faça o debate aqui nessa casa sobre o problema habitacional na cidade. Nós estamos vivendo um período de crise econômica no Brasil, com aumento do desemprego, inclusive no quarto trimestre de 2016, segundo o IBGE, o desemprego chegou a 12,3 milhões de pessoas. A gente está vivendo uma situação de achatamento dos salários, de elevação dos custos de vida. Os aluguéis têm crescido muito. Nos últimos 4 anos, o valor dos aluguéis subiu cerca de 23%, e, nessa situação, muitas famílias não conseguem pagar o aluguel. A gente tem aí visto, pela cidade, um aumento do número de despejos de famílias, e aí a gente tem uma situação gravíssima na cidade, que é a falta de moradia para as pessoas que necessitam dessa moradia. Infelizmente, a política urbana e habitacional, aqui em Campinas, como nos grandes centros urbanos, não tem priorizado o acesso das pessoas à moradia popular. A política de segregação espacial tende a elevar os valores dos imóveis. Inclusive, isso é um estudo da professora da FAU da USP, a professora Hermínia Maricato, que tem apontado que a segregação espacial eleva os valores dos imóveis. A especulação imobiliária, uma política que prioriza a especulação imobiliária em detrimento do uso social dos imóveis. E uso social este que é garantido pelo artigo 5º da Constituição. Então, eu acredito que essa é uma discussão importantíssima, que deve permear essa casa, e que é importante que a Prefeitura esteja atenta a essas demandas, como acontece na ocupação Nelson Mandela, ali na região do Jardim Capivari. São 600 famílias que estão há 7 meses na região, ocupando o terreno. É um terreno parado, que há 40 anos ele não está sendo usado, ou seja, ele não tem se cumprido a função social daquele terreno. Era um terreno que servia como descarte de lixo, era um terreno que agravava a situação de segurança entre os moradores da região. Inclusive, muitos moradores reclamavam da situação de insegurança devido àquele terreno parado, e hoje muitos moradores apoiam a ocupação exatamente por conta disso. Isso é importante porque a política urbana, o urbanismo, pode ajudar na segurança das nossas cidades, na medida em que elas facilitam o uso de espaços que hoje, pelo fato de estarem abandonados e parados, elas acabam agravando o problema da segurança. Isso é uma coisa que beneficia o conjunto dos moradores de Campinas. Esse ano, a gente tem o debate do plano diretor, que vai vir para deliberação nessa casa, e eu acho que é importante dizer que, no plano diretor, existem cerca de 130 pedidos de aumento do perímetro urbano. Mas o terreno no qual hoje está os moradores, a ocupação Nelson Mandela está instalada, onde a população do Nelson Mandela mora hoje em dia, este terreno ele está dentro do perímetro urbano, mas ele é uma área rural. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o proprietário do terreno paga o ITR, que é um imposto devido à União, pago à União, mas que é muito mais barato do que o IPTU,
que é pago ao município. Numa conjuntura de crise fiscal, é importante que a prefeitura esteja atenta a esses terrenos, que hoje eles estão parados e não pagam imposto à prefeitura e que acabam pagando imposto muito mais barato do que o IPTU. O Estatuto da Cidade prevê a participação democrática na elaboração do plano diretor, o plano diretor das diretrizes urbanas para a cidade. E essa participação democrática, existe uma demanda muito grande da população para decidir os rumos da nossa cidade. A presença aqui dos moradores do Nelson Mandela é uma confirmação disso. A presença dos moradores da ocupação Nelson Mandela demonstra como existe uma demanda da população de Campinas para que se discuta a política urbana e a política habitacional, porque discutir a política urbana e a política habitacional é discutir o direito à moradia digna. Direito à moradia digna que, inclusive, está presente nas legislações em geral, desde a Constituição e outras legislações, no Estatuto da Cidade, que reconhece o direito subjetivo da população que ocupa as áreas de forma precária, e a necessidade de ter instrumentos de regularização fundiária que garanta o direito dessa população que hoje ocupa essas áreas precárias. Então, eu acho que é importante. O Nelson Mandela realizou um ato muito significativo. Nesse ato, houve um processo de negociação com a prefeitura, foi conquistado algumas coisas, né, o atendimento ao posto de saúde do Jardim Capivari, mas algumas coisas ainda estão precárias, como, por exemplo, atendimento na creche da região. Isso é uma questão muito, muito importante para a gente discutir, porque, muitas vezes, as pessoas que não têm endereço, elas são levadas à marginalidade. Elas acabam não tendo seus direitos, num conjunto, respeitados, porque elas não têm o endereço. Então, além de ser negado o direito de moradia, também está sendo negado o direito à saúde, o direito à creche, o conjunto dos direitos dessa população, porque, muitas vezes, os serviços básicos exigem um comprovante de endereço. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser revista na cidade. É importante que a prefeitura atue nesse sentido, e é importante que a prefeitura atue no sentido de mediar a negociação da ocupação Nelson Mandela junto ao proprietário do terreno. Hoje existe um mandato de reintegração de posse expedido. Eu acho que é importante, a gente não queremos aqui em Campinas uma nova ação como o Pinheirinho, que foi uma desocupação violenta que aconteceu em 2012. Nós precisamos atuar, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura precisam atuar no sentido de impedir uma desocupação e precisa atuar no sentido de apresentar uma solução para o problema dessas famílias, das 600 famílias que hoje estão no Nelson Mandela, mas que é um problema de muitas famílias na cidade de Campinas, que é o fato do seu direito à moradia digna não estar sendo respeitado. Para falar um pouquinho aqui com a gente sobre a situação lá do Nelson Mandela e discutir isso com a gente convidou a Eunice, que ela é uma das coordenadoras da Associação de Moradores da Ocupação Nelson Mandela, e a Eunice vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a situação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber qual é o critério adotado pela Coab Campinas com as pessoas que se cadastraram para adquirir moradia. Dentro da ocupação Nelson Mandela, temos pessoas aguardando na fila há 22 anos, há 19 anos, todos desacreditados no sistema, falido, dos critérios que levam essas esperas, e não encontramos solução na cidade. Muitas pessoas que chegaram recentemente na cidade foram contempladas antes de nós, que estamos na fila ao longo de décadas. Esta ocupação Nelson Mandela foi uma das alternativas das famílias sem condições de pagar aluguel. Foram acolhidas, muitas de nós, desempregados, chegamos até a situação de despejo, sem perspectiva nenhuma, e com filhos na rua. Ao longo dos anos, o poder público virou as costas, né? Virou mesmo, né, as costas. O que eles estão fazendo? Eu chego, né?
há 2 anos aqui em Campinas, faço o meu cadastro contemplado. As famílias que realmente precisam, que estão na fila há 22 anos, 19 anos, 10 anos, 8 anos, são esquecidas. Né? Simplesmente não existe. Os que chegaram antes, existe. Quem estão aqui há anos pagando imposto, né? Colocando os vereadores na Câmara, prefeito, são esquecidos. Né? Mas, na hora que chega uma eleição, eles vão lá nas ocupações. Abraça, beija, pega a criança no colo. Acabou? Ah, hora de despejo está aí? Nem conheço. Nem sei quantas pessoas moram lá. Só que não é assim, né? Temos que olhar para as ocupações, núcleos de favela, gente, porque é muito fácil. Na hora do vamos ver, todo mundo está fora. São poucos que vão lá na ocupação, são poucos que sabem da nossa situação, dos moradores que moram lá. Mas na hora de pedir voto, estão tudo lá. Ganhou a eleição, tchau, esquece. Não existe Nelson Mandela na agenda deles, nem na vida pessoal deles. As pessoas de lá não existem. Não existe. O prefeito, nossa, nem sabe onde que fica. Sabe pela mídia. Mas lá também não foi. Mas na hora de falar assim, hora de despejo de Nelson Mandela, pode mandar. Uma hora particular, 40 anos, faz mal não. Vamos fazer uma especulação imobiliária lá? É melhor do que colocar esse bando, como fala, de arruaceiro, vagabundos, é o português que eles usam, para pessoas desempregadas, né, pessoas com ordem de despejo, que ocupam uma terra que há 40 anos está lá. Tem pessoas que estão na lista de espera da Coab, que já, filha cresceu, tem neto, bisneto, a mãe já morreu e o cartãozinho está lá. Cadê a casa? Não existe. Estão fazendo o quê, os netos? Pagando aluguel. Por quê? Ninguém acredita mais no sistema Coab Campinas. Ninguém. Você pode andar pela rua e ninguém mais acredita, porque é fácil. Você pega os cartões das pessoas, está lá, ó, 20, 15, 30 anos. Aí você chega assim, eu cheguei em Campinas faz 2 meses. Não, 2 anos. Eu consegui meu apartamento. Como que essa pessoa conseguiu? O que a Coab tem para falar para esses moradores? Será que ele tem uma oposição para falar para a gente? Para dar uma explicação para essas famílias? E a ocupação Nelson Mandela? Eles vão deixar simplesmente colocar na rua? Vai ser um caos, hein? Porque de lá a gente não sai. Vamos resistir mesmo. De lá, a ocupação Nelson Mandela não sai. Eles vão ter que ter uma solução para a gente. Certo? Cadê a Célia? Obrigada, Eunice. Eu gostaria de convidar também o vereador Pedro Tourinho para compor a mesa junto com a gente aqui. Por favor, vereador. Já vou passar a palavra também para o vereador, para fazer suas considerações. Bem, boa tarde a todas, a todos. Quero saudar vocês por estarem aqui nessa Câmara hoje. Quero lamentar que vocês estejam aí na plateia nos assistindo através de grades, porque, infelizmente, essa Câmara, de alguns anos para cá, passou a adotar esse expediente de colocar grade no plenário da Câmara, algo incompreensível, na minha opinião, como se essas grades, de fato, fossem oferecer algum tipo de segurança para alguém e se o público que está do lado de lá representasse algum risco para o público que está do lado de cá. Acho que essa é uma crítica pertinente, vocês têm que saber, porque isso, para nós, é algo inadmissível que nós temos que protestar, né? Desde que isso foi feito, a gente protesta contra isso aqui na Câmara. Quero colocar para vocês, da Ocupação Mandela, que a luta de vocês não é uma luta simples, não é uma luta fácil, né? Que vocês estão aí na luta pelo direito à moradia, que, sem dúvida nenhuma, hoje é o tipo de movimentação e o contexto que mais nos coloca em conflito, mais nos coloca em situações em que a garantia dos nossos direitos entra em choque direto com interesses privados, com interesses de elites. Campinas é uma cidade que, ao longo dos últimos anos, atendeu a
todas as demandas, todos os reclames do setor imobiliário. É uma cidade que o setor imobiliário, quem pensa na terra, não como lugar para garantir o direito à moradia das pessoas, mas como lugar para lucrar, tem construído, planejado e organizado a cidade. E quando essas pessoas organizam, planejam e constroem a cidade, sobra muito pouco espaço, sobra muito pouco direito para quem está lutando pela terra como um lugar para se constituir moradia digna, né? E não há em Campinas uma ocupação maior do que a ocupação Mandela hoje, do ponto de vista de uma ocupação que está em fase aguda de organização. Existem ocupações enormes na nossa cidade. Nossa cidade, para quem não sabe, praticamente a metade dela foi construída com base nas ocupações, nos movimentos, né? Foi o povo tomando para si a tarefa de fazer valer a função social da terra, né? Sentando lá, ocupando, construindo e morando. E ao longo dos anos, das décadas, aquelas ocupações foram sendo regularizadas, os direitos foram sendo reconhecidos, mas a duras penas, com muito sofrimento de muita gente. Então, hoje, a ocupação Mandela tem esse caráter. Vocês são, vamos dizer, dos maiores espinhos no calcanhar de quem acha que essa cidade não é para ser uma cidade justa, socialmente justa, que de fato garanta os direitos das pessoas, né? Isso significa que, sem dúvida nenhuma, mesmo que não se declare publicamente, muitas pessoas vão trabalhar contra a luta de vocês. Portanto, vocês não terem dúvida disso. Muita gente que está em lugar muito importante, com muito poder, vai trabalhar contra a luta de vocês. E vocês têm que estar cientes disso e têm que estar preparados para se manterem muito unidos, muito organizados. Eu acho que tem mandatos que estão participando ativamente dessa luta com vocês. Esses mandatos são importantes, mas muito mais importantes do que qualquer mandato é a organização interna de vocês lá. São as lideranças nas quais vocês depositam a sua confiança, a sua esperança, e é a organização e a formação de cada um de vocês. Então, eu quero aqui fazer um reforço para que a ocupação trabalhe, todos que estão aqui, que certamente são lideranças, trabalhem para que cada pessoa que mora na ocupação hoje, cada pessoa que está lá, tenha a dimensão do que é o desafio que vocês estão enfrentando, né? Eu já estou começando o meu segundo mandato. No meu primeiro mandato, eu presenciei diversas reintegrações de posse, infelizmente. Foram diversas pessoas que, na luta para o seu direito à moradia ser garantido, foram derrotadas. E, ao mesmo tempo, a gente presenciou algumas situações em que as pessoas resistiram e que, na minha avaliação, pelo menos até o momento, na sua resistência, elas têm conquistado uma vitória, né? Eu citei a outra vez que eu estive com vocês a Vila Soma, lá em Sumaré, como um exemplo, né, de uma ocupação que é, inclusive, bem maior do que a Mandela, que está numa situação muito delicada, porque é uma situação privada, igual a de vocês, né, um terreno privado, que houve ordem de reintegração de posse, mas que a ocupação resistiu. Bateu o pé, falou, daqui nós não saímos. Nosso direito à moradia não vai ser desrespeitado em favor do direito à propriedade de outra pessoa. E, quando a Vila Soma se organizou, se estruturou e resistiu, ela deixou claro, pelo seu tamanho, pela sua, né, pela qualidade da sua militância, dos seus moradores, das suas lideranças, que ela tinha condições plenas de fazer uma longa resistência. E, por causa disso, o poder público recuou. O poder público recuou e o pessoal da Vila Soma foi incluído, inclusive, num programa do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Essa conquista está sendo questionada, infelizmente, pelo governo golpista que está lá em Brasília hoje, né? Tem alguns questionamentos importantes, mas o fato é, a luta pela moradia, ela é uma luta que é sim possível que ela seja vencida, tá? É com muita organização, com muita militância que vocês vão conseguir fazer isso. Tem uma série de compromissos que foram firmados na reunião que a gente teve junto lá com o secretário de governo. Eu acho muito importante que se fiscalize e se acompanhe cada um daqueles compromissos que foi firmado lá naquela reunião que a gente participou, né? Eu, particularmente, tive uma discussão que tratou da questão do atendimento nos centros de saúde e da possibilidade do cadastramento. Eu quero saber de vocês aqui se aquilo que foi acordado está sendo cumprido. Se não tiver, eu preciso ser informado disso, porque a Secretaria de Habitação nos garantiu que vocês poderiam ser atendidos nos
centros de saúde da região, inclusive mandou uma lista, eu encaminhei para a rede de apoio do Mandela, essa lista dos centros de saúde, com seus endereços. Então, queria depois ouvir de vocês, em algum minutinho daqui a pouco, se pelo menos isso está sendo cumprido e se os outros acordos que foram feitos também estão sendo cumpridos. Eu acho que é isso, e a luta, certamente, venceremos. Obrigada, vereador Pedro. Foi importante o vereador mencionar isso, porque nós já ouvimos algumas reclamações de moradores que não estão tendo atendimento nas creches, né? Eu até coloquei isso na minha primeira fala, que muitas vezes as creches elas dificultam o cadastro dos moradores pela falta do endereço, coisa que a gente convive com isso o tempo todo, né, Pedro? Até a gente mencionou isso na reunião que foi feita, sobre a questão do centro de saúde, mas acho que é importante que se a Eunice puder comentar isso. E aí, você quer comentar isso, Eunice? Sim. Pode ser? Pode ser. A respeito ao posto de saúde, está sendo atendida as gestantes. Só? Por enquanto, só as gestantes, por enquanto. Só as gestantes estão sendo atendidas, né? A escola tem uns alunos também que já conseguiu se matricular lá também, mas tem outros que não conseguiram. Tá? Só uma pergunta, quer dizer que mudou alguma coisa depois daquela reunião já? Mudou, sim. Tá. Mudou. Uhum. Tá? Mudou bastante. Tá. Eu acredito que a gente vai ter que atuar nesse sentido, né, Pedro? Em conjunto, a gente atuar no sentido que a prefeitura garanta o atendimento aos moradores, porque é um direito de todos e todas que sejam atendidos no posto de saúde e nas creches, em todos os serviços públicos. E eu gostaria, assim, até já dando início aqui ao encerramento, gostaria de parabenizar a presença dos moradores aqui da ocupação Nelson Mandela, gostaria de parabenizar a Eunice e as lideranças lá da ocupação. Eu fiquei muito feliz quando as vezes que eu estive na ocupação, porque eu vi muitas mulheres liderando as ocupações. E eu acho que isso é uma demonstração do momento que a gente está vivendo. Porque nós, mulheres, nós levamos nas costas as nossas famílias, nós nos responsabilizamos quando faltam os direitos de todos, nós acabamos cuidando dos nossos filhos, cuidando dos doentes, dos idosos, e nós temos muita preocupação para que as nossas famílias tenham onde morar. E eu acho muito significativo que hoje, boa parte das lideranças dos movimentos por moradia na cidade sejam mulheres. Então, eu gostaria de parabenizar a Eunice, parabenizar os moradores, parabenizar especialmente as mulheres que estão levando a luta e dizer que o debate sobre o direito à moradia tem que permear esta casa, né, Pedro? Eu acho que o Pedro concorda, porque nós precisamos trazer essa discussão para dentro dessa casa, porque, afinal de contas, esse é um problema que vai ser cada vez mais grave na vida das pessoas. As pessoas estão ficando desempregadas, os salários estão sendo achatados, o aluguel está subindo, o custo de vida está subindo, e o problema da falta de moradia vai se tornar cada vez mais grave. Não dá para a política habitacional, a política urbana, beneficiar somente os empreendimentos imobiliários e, por meio disso, expulsar os moradores dos centros urbanos para áreas cada vez mais longe, o que coloca, inclusive, uma dificuldade no acesso, na mobilidade, porque a passagem é cara, porque as pessoas têm que pegar ônibus para trabalhar. Não dá para a política urbana beneficiar os empreendimentos imobiliários, enquanto a gente tem um monte de imóveis vazios, parados, na cidade de Campinas, que não estão cumprindo a sua função social, função essa que está garantida na legislação. Existem instrumentos urbanísticos para que a gente possa fazer a regularização fundiária, e aí acho que é importante que a manifestação aqui dos moradores, e é importante que o conjunto da população de Campinas saiba do que está acontecendo, saiba de que existe aqui um problema social sendo colocado, e é importante que essa Câmara e a Prefeitura discute tanto no sentido de intermediar para que não aconteça uma reintegração de posse, quanto que a população e as famílias do Nelson Mandela tenham o seu direito à moradia garantido. Muito obrigada. Se eu puder fazer um comentário, pessoal. Vocês estão acompanhando a discussão do plano diretor aqui da cidade de Campinas? Só uma pergunta. Então, sim. Tá. Sim. Vocês lembram da reunião que a gente teve lá com a Secretaria de Governo? O secretário de Governo falou, olha, temos que ampliar a área urbana da cidade. Você lembra que ele falou isso? Lembro.
Então, pessoal, eu quero falar dessa questão porque eu acho que é importante que fique claro que existe um contrassenso muito grande aí, né? Campinas hoje tem uma quantidade muito grande de imóveis abandonados no centro, por exemplo. E existe uma legislação que trata do direito à utilização dos imóveis que estão abandonados no centro para fins de moradia de interesse social. E eu não vejo a prefeitura fazendo valer essa lei, que é a lei da desocupação dos imóveis que estão abandonados no centro da cidade. Ao passo que, quando ela fala da ampliação da mancha urbana, ela está falando certamente de você estender a chamada área urbana para áreas que hoje são rurais, que basicamente para virar condomínio. Entendeu? Condomínio de luxo. Isso tudo só soma, joga água no moinho disso que a Mariana falou. Aumento dos aluguéis, aumento da especulação imobiliária, entendeu? Encarece o preço da moradia na cidade de modo geral. É uma perspectiva bastante complicada, eu não vou tentar fazer essa discussão toda aqui assim de forma acelerada, mas seria muito importante mesmo, é muito importante que o movimento e a ocupação participe de todas as atividades do plano diretor, que tenha uma pauta construída sobre o plano diretor para garantir que o plano diretor vai atender às necessidades de quem luta por moradia na cidade de Campinas. É isso, tá bom? É isso. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do vereador Pedro Tourinho. Gostaria de agradecer a Eunice pela participação e gostaria de agradecer, principalmente, os moradores aqui da ocupação Nelson Mandela. Ah, a Célia chegou? Então, vamos chamar a Célia aqui para a Célia falar também? A Célia veio do trabalho, né? Então, a gente sabe como é o cotidiano da vida das pessoas, tem que sair do trabalho, vida corrida. Ela chegou um pouquinho atrasada, mas a gente vai convidar ela para vir falar aqui também. A Célia, que também é moradora, Célia Maria dos Santos, também é moradora da ocupação, e também uma mulher, liderança, né? Célia, chega aqui. Também uma importante liderança ali na ocupação, e acho que é importante que a gente ouça também, né? Oi, Célia. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Você... Senta aqui onde eu tô, eu pulo para cá e você usa esse microfone. A fala é sua, Célia. Então, vamos lá, né? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso. Depender de ônibus é um problema, né, gente? Mas tá bom. Então, eu sou a Célia, também sou uma das moradoras e também sou uma das membros da comissão do Nelson Mandela. Nós já se encontramos ali na ocupação há 8 meses, né? Uma situação bastante difícil, devido à reintegração de posse que está às portas. Já tentamos reunião lá com o Vandão na prefeitura. O que ele nos respondeu é que ele não tem o que fazer, que ele não vai poder prometer algo que ele não possa cumprir. Então, a Coab é a mesma coisa. Fomos até a Coab e ali eles nos fez um levantamento lá de ocupadores e agora a resposta não foi favorável. Então, a minha pergunta é: o que vamos fazer com essas 800 famílias que existem lá no Nelson Mandela? E outra coisa, a Coab, depois que ela passou fazendo o levantamento de número de moradores que ali existem, o que ela fez? Ela cancelou o cadastro das pessoas que tinham cadastro com ela há 19 anos, há 20 anos, há 10 anos. Então, eu gostaria de saber como que ela age dessa forma com o cidadão brasileiro, se ela ainda nem deu a moradia. Inclusive, eu estou inclusa em uma dessas do cadastro cancelado, e cancelaram o meu cadastro e simplesmente eu não tenho moradia. E temos também uma grande dificuldade em atendimento nos postos, creche, né? Devido eles querem o quê?
endereço com CEP. Como que a gente vai dar um CEP, endereço, se nós moramos numa ocupação? Então, eu gostaria que vocês aí, vereadores, dessem uma atenção para nós, vocês que foram até lá quando nós iniciamos. Tá bom? Dar uma atenção melhor lá para o Nelson Mandela, ver o que vocês podem estar fazendo em favor desse povo que não tem para onde voltar. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, Célia, muito obrigada por ter vindo aqui. Agradecer, então, a presença de todos e dizer aqui, até lendo aqui um dos cartazes que estão aqui na plateia, sem luta não há vitória. Então, eu acho que exatamente isso é essa mensagem que vocês estão trazendo aqui, que é cotidiano na vida do povo brasileiro a luta em defesa dos seus direitos. E acho que essa luta é fundamental, porque sem luta não é possível garantir o direito à moradia digna. Então, parabéns a vocês, e acho que é importante aqui agradecer os servidores aqui dessa casa, né, o pessoal do cerimonial, o pessoal da TV Câmara. Inclusive, a TV Câmara é uma das melhores TVs legislativas do Brasil, e eu ouvi essa opinião, inclusive, de uma pessoa que é da área da comunicação. Gostaria de agradecer aos servidores que atuaram no sentido de possibilitar esse evento e deixar a mensagem aí de participação popular nas decisões da urbanização, nas decisões do plano diretor, e que a gente esteja cobrando da Prefeitura, do Poder Público, ações no sentido de resolver o problema da ocupação Nelson Mandela e ações no sentido de resolver o problema habitacional que tanto aflige tantas famílias no Brasil e na cidade de Campinas. Muito obrigada. A gente encerra agora, então, a transmissão da primeira parte da 5ª reunião ordinária, mas fique com a gente que logo mais às 6 da tarde começa o pequeno expediente, as discussões do Legislativo e as votações dos projetos. Até mais. TV Câmara, Campinas.